Mais uma vez, agradeço enormemente. Agradeço em primeiro lugar a Deus, a Jesus Cristo, que gentilmente me ofereceu a centelha do amor e da mediunidade para que eu possa ajudar muitas pessoas no fundo do meu coração. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Hoje a palestra vai ter vários títulos. Então, pessoal, ajuda a compartilhar, dá um joinha, inscreve no canal, que é sempre um assunto diferenciado, trazendo para vocês. Perfeito? Somos uma casa de apometria e trabalhamos com a espiritualidade lado a lado com Jesus Cristo nos pés da cruz. E toda aquela parte de sistema para que ajude ao próximo a evolução. Vamos lá. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temereis mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Vamos dar sequência. É uma casa que a gente trabalha com as almas, ok? Ajudando-as também a se encontrarem nesse plano espiritual e nas outras dimensões. Hoje vou falar sobre vários temas, inclusive sobre o anjo Azrael, muito sobre Cristo, sobre Jesus Cristo, e vamos prestar atenção. Perfeito? Oração pelas almas. Ó Deus, Todo-Poderoso, com toda a confiança vos peço por todas as almas angustiadas, desesperadas e agoniadas, que necessitam da vossa misericórdia, que elas alcancem clemência no julgamento, para que, resgatadas pela morte, absolvidas de seus pecados, sejam reconciliadas convosco e transportadas nos ombros do bom pastor. Elas possam ser conduzidas às eternas alegrias e contemplar a vossa face no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração pelos falecidos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso,
Nós vos pedimos por todos os falecidos que chamaste deste mundo. Dai-lhe a felicidade, a luz e a paz. Que ele, tendo passado pela morte da matéria, participe do convívio de vossos santos na luz eterna, como prometeste a Abraão e a sua descendência. Que seu espírito nada sofra, e vos digneis ressuscitados com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhes os pecados, para que alcance junto a vós a vida imortal, no reino eterno, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dai-lhe, Senhor, o brilho do amor que tu tens, que no momento oportuno reencarne novamente, trazendo sabedorias para evoluires com os ensinamentos quais obtiveres. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Agora vamos começar a falar um pouquinho sobre os textos, né? Mas antes vamos fazer a prece de Cáritas. Ajuda a compartilhar, dá um joinha lá no canal, se inscreve no canal, perfeito? Somos uma casa de apometria, trabalhamos na área da saúde e na família, tão somente restabelecimento da forma encarnatória, que às vezes falta reforma íntima. Então a gente está aqui para ensinar que é tão difícil essa reforma íntima, perfeito? Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade. A criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vós não conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa imagem. Amém. Vamos dar sequência aos textos, né? À medida que eu vou lendo, perfeito? Eu vou explicando algumas coisas. Vamos falar um pouco da mentora, o nome dela é Sheila. Vamos falar um pouquinho para vocês quem é a mentora desta casa. A casa chama Casa José de Arimateia, mas tem uma mentora. Perfeito? A chama da vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A orientação e a revelação dos grandes mestres através das informações místicas transmitidas a gerações e encarnações, deparamos com o sofrimento da morte, mas também como o processo
evolutivo. Cada vez mais descortina-se o mistério do nascimento e da morte. Óbvio sobre os fatos e a luz dos desígnios de Deus. Não há sofrimento quando do entendimento a chama do ciclo da vida. Através do sofrimento, a verdadeira morada não está neste mundo. Então, com a nossa dor, caminhamos para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Isso foi feito pela mentora. O nome dela é Sheila. Está aqui. Pela mentora. Vamos continuar. Então agora eu vou falar sobre a Sheila. Sheila existiu realmente. Sheila Watson, escritora, escreveu livros, romances, ficção, professora canadense, nasceu em 1909, Canadá, Colômbia Britânica. Faleceu em 1988, 88 anos, Canadá. Obra principal, Gancho Duplo. Obteve medalha de Lorne Pierce. Prosa, poética e ficção. Cresceu em meio ao hospital psiquiátrico, cujo seu pai, Dr. Charles, era superintendente até o falecimento em 1922. Na sequência, foi de encontro ao estudo em Vancouver, terminando o estudo na Universidade da Colômbia Britânica, bacharel em 1931, em mestrado em 1933. Em seguida, trabalhando como professora educacional, estabeleceu a criação de vários livros, romances e teses, entre eles também Double Rock. Dizeres sobre a palavra: chama queimando na escuridão. Não há limites. Nós estamos falando sobre as palavras bem colocadas. Após o falecimento, torna-se mentora de várias entidades espíritas, casas espíritas. Brasil, no interior da Bahia, Mirangala. Fé e resiliência, ligada à cultura, às palavras e principalmente à natureza, em Salvador, elaborando a harmonia no campo espiritual, com o objetivo de ajudar os irmãos desencarnados e principalmente os encarnados, os mais necessitados. Na Bahia, desenvolveu toda a riqueza no campo energético, estamos falando do espírito, com intenção de evolução educacional de origem de classe média. Sheila, alma bondosa, caridosa, trabalhando com a obra de Jesus Cristo, doando-se vibracionalmente nesta jornada encarnatória. Muitos médiuns aqui no Brasil as recebem, só que eles não perguntam. Chico Xavier, além do Emmanuel, recebia Sheila. Por isso que escrevia-se muitas coisas, muitos livros também. Perfeito? Recebia as mensagens do Espírito Sheila. Ok? A mentora desta casa se chama Sheila.
provavelmente deve ter alguma coisa relacionada. Porque quando eu pego uma folha e uma caneta e não paro de escrever, e a mentora, essa mentora chamada Sheila, me faz ler muitos livros para eu poder passar para vocês. Perfeito? Então vamos dar sequência. Ajuda a compartilhar e dar um joinha no canal. Somos uma casa de apometria. Trabalhamos na área de comorbidades e da família. A doutrina, Allan Kardec e o livro sagrado, a Bíblia. A religião não faz o médium, pois ele nasce assim, independente de incorporação ou não. Existem médios de doação, não há necessidade de incorporação. São julgados por seus feitos, a produção de suas atitudes em evolução, a espiritualidade planetária. Deste modo, nosso mundo não há necessidade de incorporação. Muitas casas, nas casas que trabalham com a doutrina de Allan Kardec, que se fala muito, dos livros, no caso são 5 e tem outros também, não há necessidade de incorporação. Se dá o passe, fala-se da mensagem de Cristo, porque Allan Kardec trabalhava em cima do livro maior, que é a Bíblia. E pronto. Perfeito? Agora, há casas, que inclusive eu já trabalhei, fala-se a mensagem de Allan Kardec, aí depois tem as salas de passe e também tem as salas de incorporação dos espíritos que trabalham em prol de ajudar os espíritos encarnados que necessitam. Perfeito? Vamos continuar. Eu sempre vou parando e falando as coisas das casas que eu passei e o que acontece segundo os escritos que eu leio e vejo e passo para vocês. Ok? Bom, são julgados por seus feitos, a produção de suas atitudes em evolução, à espiritualidade no planeta deste nosso mundo, isso porque existem muitos variados mundos, inclusive o qual já passamos em processo de evolução. O que garante que só existe este mundo, essa terceira dimensão Terra? Perfeito? Existe de acordo com a sua evolução, as coisas que você está fazendo, a produção, Se você não fizer a coisa de acordo, você pode regredir, ir para outros mundos que existem na verdade, mais evoluídos ou menos evoluídos. Isso depende muito das suas atitudes aqui nesta terceira dimensão. Ok? Bom, e aqui estamos, Tô falando sobre nem todos os espíritos. Depois na hora que eu começar a falar sobre o anjo Azrael, vocês vão entender muita coisa. Perfeito? E aqui estamos. Então, faça o melhor para produzir. Dharmas são coisas positivas. Karmas, quando você faz maldade para outra pessoa, você está pegando o karma daquela outra pessoa. Então, produza dharmas para que é a moeda de troca para passagem para mundos superiores. Perfeito? Sempre fazer o bem. Não interessa a quem. Porque quando deixardes deste mundo para que não regrida, certo? E ser encaminhado para dimensões mais, não regredir,
senão você vai para uma dimensão densa. Tem gente que não acredita, cada qual sabe. Mas começa a fazer sua maldade para as pessoas, né? A coisa pega, e pega feio, ok? Lembramos que temos um gerente supremo que trabalha para o universo, que é Deus. O gerente supremo é Jesus Cristo. Mudando de assunto, mas ainda sobre a mediunidade, quando na época de Abraão e Moisés existiam as comunicações com o plano superior espiritual. As mensagens de Deus sobre as realizações que deveriam acontecer para ajudar todo o processo de evolução do planeta, como os 10 mandamentos, não é verdade? Moisés. Então já havia comunicação. Então Moisés e Abraão eram médios, né? Tinha aquela comunicação, eram sensitivos, se comunicavam. Mas prova que isso está na Bíblia. Sobre Moisés e a sua mediunidade, médium que realizava as comunicações para com Deus, Óbvio, o mundo espiritual. Moisés era espírita, como Jesus. Jesus era espírita. Ele sabia da reencarnação, diferente dos judeus, que não. Tem nações que não acreditam em Jesus, a figura de Jesus, que não existiu. Ou existiu, era um homem forte e que lutava. Mais nada, era um político. E que morreu em prol de um povo que se perdeu, infelizmente. Inclusive, para com o seu mentor e para com o povo, a necessidade de reforma íntima. Então, estamos falando aqui de Moisés, né? No caso, Moisés era médium, ele era espírita, ele tinha as premonições, tinha as comunicações com Deus, que passava tudo para ele. Os 10 mandamentos, que foi feito em fogo, né? Mas também temos aqui Abraão, também médium, colocamos e atualizamos a cerca de 1800 depois de Cristo, temos Allan Kardec. Vamos atualizar, né? Sobre, né, sua mente, e que ele tinha um QI muito elevado, né? Allan Kardec. E os escritos de suas experiências espirituais, temos os 5 livros dos Pentateucos, importantíssimos, que nos levam ao entendimento sobre as energias e o mundo espiritual e as comunicações. Temos, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênesis, Livro dos Espíritos, Livro dos Médicos, cuja a base maior é o livro sagrado, a Bíblia. Então, Allan Kardec trabalhava, teve um filme que falava que queimou a imposição da igreja, que ele foi obrigado a colocar, né, as coisas da Bíblia nos feitos. Ele era cristão, Allan Kardec. Perfeito? Então está aqui, ó. Está aqui, ó, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, Allan Kardec, Livro dos Espíritos, muita coisa da Bíblia. Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o maior de todos, a Bíblia Sagrada. Então ele trabalhava, muita coisa na Bíblia tem sobre
espiritismo e que comprova, né, o reencarne perfeito, embora muitos dizem que não, mas se pegar a fundo, vai notar que ali nos dizeres de Cristo existe realmente, né, a passagem e novamente a volta do espírito a um corpo, matéria, carne. Perfeito? Bom, vamos continuar, né? Vamos para um dito agora da Bíblia, da passagem de Cristo, de Jesus Cristo. Então, uma informação sobre a passagem de Jesus Cristo para mostrar para vocês que existe realmente na Bíblia, né, dizeres sobre toda essas informações de que existem outros mundos. Cristo falou, Jesus Cristo, e que estamos se nós estamos aqui, porque foi nos oferecido para pagar o que não foi feito de acordo em outros mundos. E quando a gente está aqui não paga, há condições de voltar ou ter outros mundos para que nós continuemos a nossa trajetória espiritual. Perfeito? Então vamos lá. Em Atos, versículo 15 e 16, estamos falando da Bíblia. Jesus encoraja a todos nós em evolução, e como exemplo utilizou Saulo. Saulo perseguia Jesus Cristo e a todos que estavam para com Jesus. Saulo. A exemplo sobre perseguição. Sim. Qual é a pessoa que não está sendo perseguida neste mundo que aqui estamos? Muitos estão sendo perseguidos. Por quê? Não fazem o que eles querem. Então, se você não fizer o que eu quero, vou te perseguir, vou te defamar, vou te injuriar, vou mentir a respeito da sua pessoa, do seu caráter. Isso é uma forma de perseguição. Saulo perseguia Jesus? Com certeza, está em Atos, em 9. E aí, nós espíritos em evolução, temos os nossos perseguidores de outras encarnações, nos cobrando. Infelizmente. Sobre Jesus, a gente nunca ser resiliente e nunca desanimar em relação às pessoas que nos perseguem, porque é muitas e elas se aliciam, criam-se grupos para que você não prossiga no que foi oferecido para ajudar o próximo. Então, eles vêm em grupos para te exterminar até então os feitos de que Jesus ofereceu. Nem todos são escolhidos, mas os últimos receberão o mesmo sentiu que os primeiros. E é assim que funciona, e muitos não respeitam, infelizmente. Então vamos repetir. Sobre o desanimar, não desanime sobre as perseguições.
e achar que tudo está terminado pelo fardo que tenhas carregado neste plano terra, neste mundo espiritual. Pergunte a Jesus e logo após a Deus sobre as dificuldades que depara neste mundo, nesse processo encarnatório. Em 15:16, nos versículos em Atos, desconhecendo a Jesus, incredulidade e fé abalada, tenhas cuidado. Então pergunte: quem és você? Por que você está nesse processo de encarnação? Quantas dívidas você deixou ou está criando mais? Os karmas que você está cada vez mais colocando em sua biblioteca espiritual? Vamos pensar sobre isso. E Jesus responderá com certeza. Em resposta, responderá: muitos aqui te perseguem, inclusive Jesus Cristo foi perseguido por Saulo. Era perseguido, né? E aí depois Saulo virou discípulo. Ok? É um ponto e vírgula. Você sabe onde que foi o primeiro evangelho realizado, que eu falo muito para aqueles que passaram aqui na casa, que não sabem nem fazer o Pai Nosso, infelizmente. É duro. Foi na casa de Pedro. Então eu falo, se não sabe fazer o Pai Nosso, faz uma oração do coração. Mas é problema gravíssimo, que a oração maior é o Pai Nosso. Ok? Continuando. Por Saulo, falar de Saulo, Paulo. Inclusive, Jesus, como nós, médium, tinha conhecimento das vozes espirituais e também sabia sobre a reencarnação, que acabei de falar. Né? Embora o único que não teve, ele não precisou, porque ele era livre dessas coisas que a gente tem do pecado. Jesus era puro, não tinha maldade, né? Por sua missão também, era o Cordeiro de Deus, que veio nos tirar os nossos pecados. Não passaria então pelo processo de encarnação reencarnatório, né? Encarnar várias vezes. E deixou a centelha de amor, que é tão difícil de a gente ter para com o próximo, né? Era um ser sem os pecados. Jesus, como você, estamos falando de mim e de você, né? Espírito com uma alma, então pergunte a Deus sobre as suas perseguições. Ok? Vamos continuar. Como santo, poucos serão escolhidos. Como santo, digamos, Paulo perseguia Jesus e todos aqui acompanhavam os feitos do Mestre. Ok? Saulo mudou completamente
o modo de olhar o homem Jesus Cristo, por suas atitudes, os seus ensinamentos e os feitos que ele realizava. Então, Saulo foi escolhido. E Saulo perseguia Jesus e todos os outros que estavam em aprendizado no entendimento de Cristo, de Jesus Cristo, né? Para dar sequência, ele foi escolhido e dando sequências às obras do Senhor. De perseguidor, Saulo passou a ser mais um espírito, quando eu falo espírito, alma. Depois eu vou explicar no arcanjo lá, Azael. A disseminar os feitos e as palavras do Senhor Jesus Cristo, tornou-se mais um discípulo. Nós que levamos as palavras de Cristo para com as outras pessoas, nós somos discípulos. A gente é escolhido para que isso aconteça. Ah, mas o senhor é um espírita. Sim. Divaldo Franco, Francisco Cândido Xavier, Severino Celestino, todos nós temos esse projeto, seria um projeto, né, em desenvolver e esclarecer sobre Cristo espírita, Cristo médium. Cristo trabalhava em desobsessões, na cura. Perfeito? Vamos continuar. Jesus exclamou a Saulo: levanta-te e abre a sua mente e os olhos, porque vim a ti para te colocar como ministro e testemunhar tantos dos feitos que tenha visto e das coisas que ainda aparecerei ainda, que eu farei. Jesus falava muito por parábolas, inclusive algumas que ainda não foram decifradas. Cada um qual que lê as parábolas entenda de uma forma. E isso é magnífico. Jesus existe e acredite e tenha fé. Então, livres, isso que Jesus está falando para Saulo. Então, livres o povo dos gentios, as trevas, converterás à luz e o poder do Satanás a Deus serás colocado por fim. Então, a todos não perderdes a fé para receber a remissão dos pecados. A fé aflorará em ti e os santificados pela fé em mim. Isso aqui a gente tem que analisar sobre muito. Quem pode ler um pouquinho sobre Saulo. Aqui a Federação Espírita, não sei se eles estão ainda ministrando o curso, a FESP, aqui em São Paulo, tem
palestrante, que eu não vou falar o nome, ele utiliza, pelo que eu andei vendo ele falar, ele utiliza muito desses da federação aqui. Eu vi, inclusive essas coisas aqui que eu acabei de falar, e aí eu peguei na minha biblioteca, falei, mas espera aí, isso aqui está no livro, que maravilhoso, né? Estar, né? Que está falando aqui da conversão de Paulo de Tarso, né? Em Atos 9:1, que eu acabei de falar, né? Saulo, o futuro Paulo de Tarso, ainda respirando ameaças à morte e morte contra os discípulos de Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de perseguir os cristãos. Ainda ele queria documentar isso, e no fim, né, modificou a forma de como estava sendo tão desprovido de atitudes para com Jesus Cristo. E Jesus, inteligente, muito inteligente, conhecedor das palavras, trouxe Paulo de Tarso, à luz. E Paulo transformou em mais um, né? Está aqui, pessoal. E aquilo que eu vi do orador, e ele pegou. Então, quem puder, vá à Federação Espírita do Estado de São Paulo e pergunte sobre os cursos de aprendizes do Evangelho, né? Tem cursos lá. Outras casas também, tem inúmeras. Casas apométricas, tem. Tem que ter. Tem que ter a doutrina, é importantíssimo, os passes, e tem que ter a sessão de incorporação dos médios para que eles possam espiritualmente contribuir na evolução planetária. Tem que ter isso, sim, para que funcione e tenha evolução. O plano está denso, muito denso, precisa da doutrina, dos ensinamentos. Ok? Agora vamos falar um pouquinho do anjo Azrael. Ok? Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. Casa José de Arimateia. É uma casa de apometria, é só saúde, né? E família. As desobsessões, trabalhamos com as almas, mundo espiritual. E se tiver, lógico, a comunicação é sempre do mundo espiritual para a nossa terceira dimensão. Se tiver, e eles autorizarem, há possibilidade de conversar com os outros planos, espíritos que já desencarnaram. Mas tudo é autorização, sem enganação, sem nada. Quando eles autorizem. A autorização é deles, não é assim que funciona. Aí eu vou lá e eu quero falar com fulano de tal. Opa, peraí, não é assim que funciona. Ao menos os professores, as casas onde eu passei, não é assim que funciona. A comunicação é de lá para cá. Senão vira um anímico, um invencionismo. Ok? Anjo Azrael. Anjo da cultura islã. Religiosa, responsável por separar a alma dos corpos no momento do desencarne. É primordial que realize orações, vibrações positivas para que a alma não tribule em sofrimento quando do momento da passagem
para o outro plano astral. Azrael é considerado como um anjo encarregado por Deus ao encaminhamento às almas sofredoras e às almas benditas, não importa. Trabalha na egrégora dos arcanjos, cujo o anjo Metatron é o gerente supremo. Inclusive, Azrael tem a função semelhante aos anjo judaico-cristão da morte, também chamado de Azrael. Significado: o anjo que ajuda a Deus da passagem da vida à morte e a continuidade da alma após o desencarne. Esclarecendo assim que o anjo da morte é o encaminhador da alma quando autorizado pelo plano espiritual a realizar esta tarefa. Então surge o anjo Azrael. Na Europa, no século XIV, foi informado sobre este fato, né? Descendência de Abraão e escribas da Babilônia, Azrael. O poder do anjo, quando invocado no campo espiritual, é a capacidade de cessar a vida. Quem conhece a sistemática dos anjos, para a qual, caso queira um agrado, rosas roxas, para ele, morte, e para o seu guardião, branca. Azrael, no plano superior, há um desencontro e a procura dos espíritos que deixaram a matéria, ocorre, né, a procura da alma para o acoplamento. Muitos ou muitas almas continuam nesta terceira dimensão. Bom, agora eu vou parar e explicar. O que está acontecendo? Muitos desencarnes tiveram, guerras, Covid, muitos desencarnes. Há muitas almas que estão neste plano. Ah, mas é espírito. Não, é almas. O que você recebe, os médiuns que recebem, são as almas. Pode ser um espírito sofredor. Depende da sua vibração. Se for baixa, você vai receber um sofredor. Vai te deixar doente. E agora, se você receber o sofredor, nas casas de desobsessão, nos centros espíritas, vai conversar com essa alma e vai encaminhar, porque tem uma energia do outro lado, na outra dimensão, que é um espírito que está clamando para que esse acoplamento seja feito, para que venha novamente ao reencarne. É assim que funciona. Tá bom, pessoal? Eu trabalho com o mundo espiritual. Você trabalha com as almas. Você recebe uma alma. É uma alma. Pode ser um espírito bom, que vai dar luz, ajudar o outro, ou pode ser um espírito sofredor. Ou um espírito perverso, vingativo, que vai ser utilizado, uma alma vingativa que vai ser utilizada, né, para fazer maldade para as outras almas encarnadas que estão, almas e espírito, espírito e energia e uma alma. É assim que funciona. Eu vou numa casa, eu tenho um desenvolvimento mediúnico, a pessoa tem que falar, olha, você recebe uma alma, um ancestral. É um espírito? Não, o espírito já está na outra dimensão. É um feixe de luz. Quando tem o desencarne, quem vê assim, é um desencarne, é um espírito, é energia, mas a alma ainda está ali.
Por isso que muitos médios trabalham onde? Na porteira do cemitério, na calunga pequena, na porta, no cruzeiro. O que ele recebe lá? O espírito ou a alma? Ele tem o espírito dele, o médium, e a alma dele, mas ele deixa, não vem dentro do corpo essa alma, vem a alma que está ali, acabou de desencarnar, o espírito foi embora, mas a alma está ali. Vocês têm que ter esse entendimento. Perfeito. E toda hora eu recebo X, a outra casa recebe o X. É diferente. São ancestrais que estão aqui ainda, almas que estão aqui ainda, que não cumpriram, deixaram a desejar, eles nos escolhem para dar sequência. Né? Sequência, e em determinado momento eles vão falar assim, eu perdi a mediunidade, cumpriu. E tem que tomar cuidado, senão acaba virando uma doença. Vai falar que você recebe, eu não falo mais em espírito, falando em alma, e você não está mais recebendo, você está com um problema psicológico. Está tocando o atabaque, ou outro lugar está fazendo oração, e você não está acontecendo nada, você deixou de ser espiritualmente, cumpriu com aquela alma que você estava, a não ser que seja designado uma outra alma para você evoluir. Por isso é a necessidade de estudar. Estudar muito. Porque você estuda, sabe o que está acontecendo, você vai trazer uma alma que não cumpriu quando encarnado, espírito e alma. Olha como que é confuso. Para você poder, né, você aqui, nesse plano 3D, que está em matéria encarnado, ajudar o próximo. Então eu não vou falar mais de espírito, vou falar de alma. É uma casa que trabalha com as almas. Mas espiritualmente já está aqui, está muito denso. As almas aqui, tem muitas almas que estão clamando para que elas reencontrem o espírito, a energia, nos outros planos. Por isso que diz, não é deste mundo. Ele fala, Jesus. A nossa casa tem várias moradas. Não é bíblico. Então vamos fazer o melhor. Evoluir sem prejudicar o outro, a energia espiritual com a outra alma. Senão acaba com você adquirindo karmas. Tenha em mente que vocês têm que adquirir dharmas. É assim que funciona. Todo esse momento encarnatório que estamos aqui é a nossa oportunidade. Perfeito? Vamos continuar? Você vê como eu paro e explico para vocês. Azrael, no plano superior, ele fala do desencontro, né? É a procura dos espíritos das almas que deixaram a matéria, ocorre a procura, nós estamos falando dela, da alma, para o acoplamento delas. Estamos falando das almas. E que continuam nessa terceira dimensão. Por que as pessoas vão lá acender vela no cemitério? Está acendendo vela para o espírito ou para a alma? Tá vendo? Temos aqui Igreja das Almas, aqui no Brasil, várias, na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. Você vai lá para o espírito ou para a alma? Para as almas benditas, almas sofredoras. Não é? Se alguma coisa não está bem dentro da sua casa ou qualquer outro ambiente, deve ter uma alma sofredora que está clamando, um ancestral, por uma chama, por uma oração, luz. Entenderam agora como que funciona? Bom, juntamente com os espíritos que não obtiveram autorização, e tem muitos, quando tem o desencarne, o feixe, esse feixe que eu estou falando espiritual, que é o espírito que está na nossa matéria, essa energia,
vai ficar alma, mas ainda não teve o momento do desencarne. Deus não autorizou, então fica aqui ainda na Terra, purgando. É triste falar isso, né? E atrapalha toda a família, fica nesse âmbito, atrapalha toda a sistemática evolutiva. Bom, não são autorizadas por Deus para adentrar em outros planos, né? Estamos falando de superiores e às vezes nem todos os espíritos sobem, os espíritos descem também para planos inferiores. Ah, tem umbral, mas tem abaixo do umbral. Tem mundos abaixo do umbral. Também. Na igreja é o purgatório. A parte cristã, né? E ou superiores, inferiores e superiores. Bom, o sofrimento das almas, não tem? Almas agoniadas, clamando por orações, almas sofredoras que não realizaram o dever encarnatório, ora acordado, quando encarnados e deixaram a desejar. Perfeito? Então é do Azael, do anjo Azael, que ele é o anjo da morte. Vamos continuar e para finalizar eu vou fazer o Pai Nosso novamente, ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal, né, para que outras também escrevem também, não paga nada, porque o Google, ele escrevendo e dando um joinha, ele tem um algoritmo, né, deles, que automaticamente ele passa para outras pessoas. Ah, eu tenho fechado? Tenho fechado. Quando tem apometria, foi feita apometria de diversas pessoas aí que estão no público, né? No público, eu já fecho imediatamente. Eu já feito a apometria, né? As orações, mas a apometria mesmo eu não coloco como que é feito a apometria. Mas eu falo, ó, foi feita a apometria né? de artista, né? Político, política, qualquer um que seja, mas aí imediatamente, eu não falo como que é, mas eu falo, olha, foi feita a apometria de pessoa tal, ok? Vamos lá. Cuidar, é outro título, Cuidar do Corpo e do Espírito, capítulo 17, Evangelho segundo o Espiritismo. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863, sobre a matéria corpórea. Depois que o espírito, a energia abandona, ocorre o desenlace, está acabando de falar, da alma, ó, espírito e corpo. O espírito é perfeito. É um espírito obsessor, é uma alma obsessora, pessoal. É uma alma, não é? O espírito é puro. Espírito é energia. Perfeito? Princípios de que a alma demonstra que o corpo tem um tempo necessário enquanto encarnação. Porque a matéria ela vai se consumindo com o tempo. Para evoluir, contudo, nos acoplamentos e nos surgimentos de um novo ser, a necessidade de cuidar do corpo. Segundo o sofrimento, a saúde, né, doenças, o corpo aprisiona a alma. Olha só, na carne. Bom, é ilusão dizer que a alma está livre, está presa. Ele está ali, tem a matéria, está lá, vai lá no caixão, a matéria no caixão. Tem uma alma. A alma fica na carne. O espírito, a energia já foi. Se tiver condição e merecimento, o encaminhamento é uno. Se não, a alma fica aqui, fica como almas sofredoras. Certo? Por isso que tem muitas doenças psicológicas, né? A pessoa, né, toma um monte de remédio, não resolve, tem que procurar uma casa onde ocorre, né? Tenha lá um médium que tenha esse entendimento. Olha, tem um lado psicológico, mas tem que fazer um tratamento, né,
ele tem fala espírito, não estou mais falando sobre isso, sobre uma alma que está, um ancestral que está em cobrança, ou cobrança da família que escolheu por baixa vibração aquela outra pessoa, né? E assim funciona. Então, estou falando de alma, não vou falar mais de espírito. Ah, você está com espírito ruim. A alma que está com você está te atrapalhando, a sua evolução. Precisa encaminhar ela. Dizer que a alma está livre, possa viver, movimentar-se e até, certamente, a libertação tão sonhada, mero engano. Tudo é mérito, tudo é dharma, às vezes dharmas de outras encarnações, dharmas que adquiriu, aí vai. Sim, se não fica aqui. Já não viu falar almas, né? Sofredoras. Ah, viu uma alma penada aí, não sei o quê, né? Vulgarmente falando. Toda alma em um corpo está e à mercê da energia espiritual, que eu acabei de falar, e da dualidade do bem e do mal, almas sofredoras e almas benditas. Então, tem a divisão, esquerda, direita. Quais são os feitos que você, quando encarnado, está realizando para com o próximo? Né? Então vamos ver, vamos nos analisar sobre este fato. Por isso, a necessidade do equilíbrio, que é um segredo vosso. Você tem que fazer sempre o melhor para com o outro próximo. A libertação da alma, vejamos que nem tudo o médium que incorpora realmente uma alma que está em evolução. Quando vem pessoas aqui na casa, eles vêm assim falando de um nome, mas na verdade, quem sabe, tem o entendimento, fala, mas por que ele veio desse jeito? Mas na verdade era um falecido. Aí ele veio com este nome, ou ele vem porque ele tem uma evolução, aquela alma que está no outro plano, está em sofrimento, ele traz para ter uma conversa. Mas vem sempre assim, né? Uma outra alma do outro plano superior para trazer aquela que precisa de ajuda. Eu não estou falando mais de espíritos, vou falar só de almas agora. Então isso vai confundir a cabeça de muita gente. Aí eu vou lá espiritualmente, eu recebo o seu X, Y, Z. Você recebe um ancestral, uma alma, que está ainda aqui neste plano, clamando por ajuda. Ah, mas você vai prender ela? Não, na verdade é ela que está prendendo você, médium. Ela está te prendendo porque ela não cumpriu e ela te escolheu para que tenha que prossiga. E prossiga, aí em determinado momento ela fala assim, agora eu estou partindo. E tem que ter entendimento, e tem que tomar cuidado para que isso não se torne uma patologia. É, uma patologia. E pode, porque você não está mais recebendo essa alma. A energia é sua, o seu espírito, que é energia. Você tem a sua alma, mas tem a outra alma que te escolheu. Olha como é difícil explicar isso. Isso é para deixar muita gente maluca, mas é assim que funciona, ok? Bom, a libertação da alma relaciona-se ao desencarne óbvio e o espírito às vezes vai na frente ou às vezes vão juntos, né? A energia rapidamente desloca-se para o plano superior ou inferior, até que a alma resolva suas dualidades, benditas e sofredoras. Então, tenhamos muito cuidado das nossas atitudes, né? Atitudes mentais e para com os outros, né? Às vezes é o momento de a gente escutar e não falar, né? Não opinar, porque às vezes a gente compra uma mercadoria que não é realmente
aquela mercadoria que nos venderam, né, de pensamento, e acaba prejudicando. Todos nós viemos, desculpe eu falar, quebrados, né? Espiritualmente, energia e alma em uma matéria. Às vezes, por encarnações, muitos vêm com problemas físicos, vêm, porque quando estavam encarnados em outrora, não realizaram aquilo que deveriam ser feito e agora recebeu o presente de Deus. Deus castiga? Deus não castiga. Nós fazemos as coisas para conosco e também acreditamos em outras almas que não poderíamos acreditar e acaba prejudicando todo o desenrolar encarnatório e o aprimoramento espírito-alma enquanto matéria. Tá vendo como que é difícil explicar? Demorei para voltar, mas quando estou voltando para arrebentar. Agora tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu não posso fazer nada. Certo? E é assim que funciona. Então é a alma numa matéria e uma energia espiritual. Perfeito? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.